Boa noite, boa gente do Band News. Na vasta agenda de temas levantados pela Voz das Ruas nas últimas 3 semanas, há um que começou a tomar corpo ontem, quando médicos e profissionais de saúde, essa semana, saíram às ruas em 26 estados para pedir melhorias nas condições de trabalho, mais investimentos públicos no setor e, principalmente, protestar contra a propalada importação de médicos estrangeiros para atuar temporariamente no SUS, nas regiões mais carentes do país. Afinal, o Brasil precisa de médicos nascidos, criados e formados no exterior? Essa é a pergunta. Meu convidado esta noite, além de ser um dos maiores urologistas do mundo, é também uma das vozes mais lúcidas e agudas na análise da paradoxal saúde brasileira. Um oásis especializada nos hospitais privados, top de linha, e uma tragédia, sobretudo nos rincões mais afastados do país, no atendimento mais básicos. Mas eu adianto a vocês que meu convidado considera, no mínimo, surrealista a importação em massa de médicos estrangeiros. Ele vai nos contar por quê. Boa noite, mestre Miguel Sluge. Boa noite, Salomão. Muito obrigado por essa oportunidade de participar do seu programa. Há uma brecha nas suas aulas, nas suas cirurgias hoje? Sempre existe. Conversar com você, sempre crio esses espaços. Miguel, querido, no começo falou-se em médicos cubanos, agora se mencionam espanhóis e portugueses que estão desempregados pela crise europeia. Você, Miguel, você seria contra essa importação maciça, mesmo se fossem médicos nova-iorquinos ou dinamarqueses? Não, de jeito nenhum. Os médicos têm protestado porque essa é uma solução, Salomão, talvez falaciosa. O Brasil tem muitos médicos que realmente não desejam ir para os locais mais remotos, mas não é por falta de espírito de trabalho, por compaixão. Eles não vão porque eles são prometidos a eles remuneração razoável e eles não recebem. Nesses locais eles vivem em clima de violência, são ameaçados o tempo todo. Nesses locais eles não conseguem exercer a medicina de forma digna, porque um médico sem equipamentos mínimos, básicos, ele não consegue exercer a profissão dele e proteger os mais simples. Então é uma falácia. Esses médicos estrangeiros, quando virem para o Brasil, vão sofrer do mesmo tipo de sentimento. Como é que eles vão atender um doente com uma dor no peito, com um estetoscópio na mão? Aquilo pode ser uma inflamação do nervo ou um infarto. Se ele não tiver um aparelho do lado de eletrocardiograma, ele não atende esse doente. Como ele vai atender alguém com dor abdominal? Pode ser um apêndice perfurado ou uma cólica por um alimento deteriorado. Então é uma falácia isso. Os médicos estrangeiros vão ser abandonados nesses locais e vão continuar prestando um péssimo serviço à população, aquela mais carente, a mais desassistida e que a mais necessita de cuidados médicos adequados. Mas é um rincão tão distante que chega a pessoas com revólver, ou atende a minha mãe ou morre. Exatamente. Os médicos não são nos rincões distantes, na periferia das grandes cidades. Essa violência acosta os médicos a todo momento. São esses fatores que fazem com que os médicos se afastem desses locais, e isso é uma indecência, porque justamente são nesses locais que existem as pessoas mais desprovidas, vivendo nos limites do sofrimento humano, incapazes de falar com o médico. Esse é o maior anseio delas. Mas não são os médicos o culpado disso. Os culpados são esse sistema criado pelo governo que não destina à saúde, à educação, à infraestrutura, à segurança, os recursos que essas áreas merecem. As áreas sociais só são lembradas nos momentos de eleições, depois elas são deixadas de lado. Veja uma indecência que eu vou te contar. Apesar de toda a propaganda que se faz, de ser de conhecimento geral, que na saúde não existem recursos suficientes, ano passado o Ministério da Saúde, que recebe do governo federal cerca de 80 a 90 bilhões por ano para dar atendimento a toda a saúde do Brasil, muito pouco. Isso é menos de 3% do nosso PIB. Os Estados Unidos gasta 14%, a Europa gasta 8%, 10%. Argentina? A Argentina gasta 20% do seu orçamento em saúde. O Brasil gasta, do orçamento, é 8%. Ou seja,
esses recursos que já são minguados no Brasil, existe uma má gestão. E ano passado, em 2012, 17 bilhões de reais de um orçamento que já é exíguo, deixou de ser empregue na saúde, foi contingenciado. O governo segurou e utilizou com outras finalidades, talvez pagar dívidas da nossa dívida externa, talvez equilibrar um pouco o orçamento da União, tirando dinheiro da saúde. Como é que eles agora vêm prometer que vão dar alguns milhões para tentar melhorar o processo, quando eles mesmos removem grandes quantias para suprir carências de outras áreas que não têm a importância que tem a saúde? Miguel Souruja, eu estou vendo aqui que o argumento usado pelo governo para essa onda de médicos estrangeiros é que os profissionais brasileiros não querem trabalhar nas regiões mais remotas do país, mesmo com salários acima da média. Isso é um fato. Não é verdade. Não é verdade. Esses médicos são colocados em pequenas localidades, os prefeitos de início fazem sucesso, depois de 2, 3 meses eles param de pagar e o médico vai embora. O que o médico vai fazer num lugar, seja ele brasileiro ou estrangeiro, onde ele não tem recursos, vai trabalhar embaixo de um barracão, desprovido de qualquer condição de dignidade para dar apoio para um doente sofrendo? O doente que está em sofrimento, ele tem que ter condições mínimas de comodidade, então é uma falácia. Você, nesses locais remotos, um médico que for lá com uma formação razoável, o que ele vai fazer no seu cotidiano em relação à família? O que a mulher dele vai fazer num local desse? Em que escolas os filhos dele vão estudar? Eles vão embora, eles não vão ficar. O problema é uma infraestrutura totalmente deteriorada, totalmente desprovida de recursos, de uma mentalidade do governo que não aplica dinheiro de forma real, de forma verdadeira, decidida em educação e saúde. Mas sabe, Miguel, eu vi que uma informação que há mais de um ano, na cidade de Imperatriz, no Maranhão, não se consegue preencher vaga para médicos numa UTI, mesmo com salário de R$30 mil. Isso não amolece a sua posição? Não, isso é uma mentira. Eles pagam, está em 30 mil, porque pagando menos ninguém foi. E os que foram recebendo menos abandonaram essas posições porque não recebiam. As prefeituras pagam 1 ou 2 meses e deixam de pagar os médicos depois. É uma falácia isso, é uma falácia. Agora, médicos europeus, Miguel, mesmo formados em boas escolas, talvez não se adaptassem, você já conversou, falou nisso, tocou nesse assunto agora, às terríveis condições de sistema público de saúde na maior parte do Brasil, onde falta equipamentos e recursos essenciais. Mas não seria melhor ter médico do que não ter? O problema é que um médico qualificado, um médico com boa formação humanística, um médico que é respeitado pelos seus clientes, não virá ao Brasil. Quais os que virão para cá? Aqueles que estão desempregados, provavelmente infelizes, talvez alguns poucos até procurados pela polícia. Eles irão exercer as atividades deles, Salomão, aqui no Brasil, em locais onde eles não poderão trabalhar com dignidade. Esses médicos não conhecem as nossas patologias regionais. Eles vêm de países onde as doenças transmissíveis já foram erradicadas, países sérios que combateram as endemias. Eles vão chegar no Brasil e encontrar um novo tipo de doença, um novo tipo de perfil de patologias que eles não conhecem. Para o papel que eles virão exercer aqui, sem ter um mínimo de condições de fazer um diagnóstico correto, de tratar esses pacientes, o que eles vão fazer nesses rincões distantes quando suspeitarem de que tem um apendicite perfurado? O que eles vão fazer? Eles vão estar totalmente imobilizados. Eles vão se frustrar, irão rapidamente migrar para um centro próspero, para poder viver de forma mais digna, e vão deixar abandonados aqueles indivíduos que não têm nenhum poder de expressar a sua indignação. Mas, mestre Miguel, o governo garante que viriam para cá estrangeiros com curso de medicina, com grade curricular e bom histórico médico. O diploma não teria que ser revalidado? Teria que ser revalidado. Isso é o mínimo que qualquer país sério faz. Existem médicos brasileiros trabalhando em outros países. Os Estados Unidos recebem muitos médicos, a Inglaterra recebe, todos os países recebem, mas são médicos que passam por uma prova de competência muito rigorosa, e só aí é que eles são aceitos. Um médico estrangeiro que virá para cá
para exercer medicina de forma tão precária pode ser perfeitamente substituído por um prático de farmácia. Porque o que eles vão fazer nesses rincões é receitar remédio para tosse, para resfriado, para cólica de abdômen. Isso qualquer farmacêutico treinado pode fazer, porque o outro médico não vai conseguir fazer nada mais além disso. Nada mais. Olha, me parece que é uma acusação assim, boboca, dos que defendem a importação de médicos, acusam as entidades, inclusive o Conselho Federal de Medicina, de corporativismo. Não é uma bobagem isso? Eu queria até responder de uma forma um pouco diferente. É uma bobagem isso, é uma bobagem. Mas eu queria dizer o seguinte, o grande gargalo, a grande indecência que existe na saúde do Brasil é o fato de os nossos dirigentes não darem um olhar para a população mais carente. Nós temos uma medicina de primeiro mundo nas cidades mais prósperas, com grandes especialistas, grandes hospitais, e o resto da população está abandonada. Eu vou lhe dar um exemplo. No Hospital das Clínicas, na divisão que eu dirijo, que é uma divisão pequena dentro do HC, São Paulo. Neurologia, sim, o Hospital das Clínicas de São Paulo. Existem, no momento, 1.200 doentes aguardando internação para fazer uma intervenção cirúrgica. 200 deles têm câncer. 140 são crianças que estão com os rins paralisando, defeitos graves na área genital. Esses indivíduos só vão ser internados daqui 6, 8, 10 meses, se sobreviverem até lá. Essa é a realidade concreta. Em Lindóia fizeram uma pesquisa e perguntaram para a população o que vocês mais desejariam, do ponto de vista de assistência médica. A primeira resposta foi, queríamos poder conversar com o médico. E o Brasil tem médicos, mas eles não são alocados nos locais corretos, não se dá a eles condições para fazer um trabalho digno. Um país cuja população diz que não consegue conversar com o médico é um país que está vivendo nos limites da indecência, do engodo, do embuste, da empulhação. É esse o Brasil real. A questão dos médicos estrangeiros é um ponto muito pequeno. O que existe é um processo deteriorado, um processo que foi devastado, que foi ignorado e que agora não tem mais para onde ir. Existe uma explosão nessa área. As pessoas mais simples, um indivíduo tem que esperar 8 meses com câncer para ser internado no hospital público, isso vai contra a dignidade que a condição humana exige, mínima. É esse o Brasil real, é esse o Brasil real. É contra isso que os médicos estão se postando, contra essa falácia, essa empulação. Quer dizer, falar de médico estrangeiro é uma coisa muito pequenininha. O que existe é um sistema que se deteriorou, foi destruído pela empulhação, pelo oportunismo, pela corrupção, pela má gestão, que é o que prevalece na área da saúde. No dia que estourou essa passeata de 1 milhão de pessoas aqui na cidade de São Paulo, a nossa presidente, que eu acho que é digna, mas enfim, ela é enganada pelos que o cercam, se reuniu no aeroporto com o ministro da Justiça, com o Lula e com o marqueteiro dela, de política. O que vai fazer o marqueteiro discutir o fato de 1 milhão de pessoas estarem na rua? Foram achar soluções falaciosas e propuseram 7, 8 medidas na área da saúde que são pura engabelação. Quer dizer, é isso que o Brasil vive. O médico estrangeiro é um problema pequeno. Mestre Miguel Struzzi, você responderia com otimismo se a medicina brasileira tem cura? Eu acho que tem cura, mas vai ser um processo muito lento, como a gente atua num caso de um câncer grave. Ninguém consegue curar um câncer grave de um dia para o outro. Isso envolve equipes competentes, trabalhando conjuntamente e começando a tratar todo o processo de baixo. O Brasil tem soluções na área da saúde. Se for dada uma atenção real, determinada, sincera para as classes mais abandonadas, se forem criados pequenos postos de atendimento médico, mas com condições mínimas, com aparelho de eletrocardiograma, com aparelho de ultrassom para saber se uma dor de barriga é uma cólica banal ou se é um divertículo perfurado, se tiver alguns exames mínimos de sangue para saber se o indivíduo está com uma infecção ou não, se o indivíduo tiver condições físicas, um lugar para o doente deitar e repousar um pouquinho, né, aqueles doentes que estão no sofrimento máximo, se essas unidades forem multiplicadas pelo nosso país, se os médicos receberem uma remuneração, não precisa ser exagerada, não precisa ser digna. No Hospital das Clínicas de São Paulo, os médicos recebem um salário de R$ 1.900 por mês e trabalham felizes lá, só para mostrar para você que o salário não é a questão.
Porque no HC eles têm condições de ajudar as pessoas mais simples, de ensinar as novas gerações a exercer aquele processo inebriante que é instigar e multiplicar os seus ideais com as novas gerações de médicos. Ganham R$ 1.900 por mês e o Brasil inteiro quer trabalhar no HC. Esse é o exemplo de que não é o salário que limita a ação dos médicos. Os médicos têm muito idealismo. O médico verdadeiro é altruísta. Ele se prejudica em função de ajudar o próximo. O salário não é o problema. O que existe é uma falta total de infraestrutura, são falácias, mentira, enganação, e os médicos não querem trabalhar num lugar onde eles vão fazer um papel de protagonista irreal de um processo que está todo depravado e que ele vai chegar lá e não vai conseguir ajudar as pessoas, vai sofrer com elas, não vai poder dar nenhum apoio para a sua família, ele vai sair de lá. Você sabe me dar um exemplo do descalabro, né, do nosso plano de saúde, da nossa medicina, quando um amigo meu, que paga coisa de R$2.000 pelo seu plano de saúde, perambulou por 5 hospitais à procura de um atendimento para sua infecção urinária e não conseguiu. Como chegamos a isso, hein, Miguel? Pois é, esse descaso já vem das autoridades federais que destruíram as agências, controladoras. A Anvisa ainda atua razoavelmente bem, mas a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela foi tomada por indivíduos oportunistas que estão lá para defender as grandes corporações que prestam assistência médica. O que acontece? Nos convênios onde o doente paga, mereceria receber algum atendimento mais digno, isso não acontece, porque essas agências protegem os grandes grupos, eles não oferecem nenhum tipo de serviço, e eu já vejo nesse momento as pessoas que têm convênio, que colocam suas posses que são limitadas, às vezes, para ter um seguro médico, sofrendo a mesma coisa que sofrem as pessoas do SUS. A total perda de liberdade, a total perda de capacidade de ser atendido. Num convênio médico, muitos deles, o sujeito leva 6 meses para poder marcar um exame um pouco melhor. Os convênios estão caminhando para esse processo de total deterioração, devastação, que é o que vive o SUS no Brasil. Miguel Cirurgi, como é patente isso que você diz e que me reforça aquilo de perguntar a você se você tem alguma esperança nesse movimento das ruas que produza melhoras concretas na saúde pública brasileira. O governo brasileiro, além de tentar trazer médicos de fora, tem alguma ideia concreta para tirar o Brasil da UTI? Não tem. Todas as propostas que a gente está vendo eles agora apresentarem em todas as áreas são falaciosas. Essa ideia do plebiscito, que diz que o povo quer uma reforma política, o que nós queremos é eliminar esses corruptos, esses inaptos que estão por aí, esses indivíduos incompetentes que estão destruindo a nação. Então o povo naquilo lá refletiu seu sentimento, dizendo: nós queremos uma reforma política. O que o governo faz? Quer criar voto distrital, quer saber se o financiamento vai ser privado ou não. Exato. Quer dizer, totalmente desfocado do que as ruas estão clamando. Olha, num recente, isso é um artigo escrito para a Folha, que me parece que foi domingo passado, você lamenta que menos de 10% do orçamento nacional seja revertido para a saúde, contra quase 21% da Argentina. Essa história, Miguel, de destinar recursos do pré-sal para a saúde, não é uma promessa ainda utópica? O pré-sal ainda não existe, não tem um barril de petróleo ainda de pré-sal. Tem esse aspecto, é uma coisa virtual. E tem a história. Você já viu os nossos governantes cumprir aquilo que eles prometem? Quantas vezes você viu isso? Eles dizerem que vão destinar grandes recursos para uma área que está fazendo algum tipo de clamor e aquilo se concretizar? Nunca vi esse exemplo. Então, 10% destinado à saúde é metade do que a Argentina destina, é metade do que a Colômbia destina. Esse dinheiro não serve nem para dar apoio para a minoria, quanto mais para essa legião de brasileiros que vivem nos limites da injustiça e do sofrimento. Será que o povo volta às ruas? Acho que o povo vai continuar clamando, e eu tenho a impressão que talvez um momento que esse movimento todo talvez tenha alguma influência serão nas próximas eleições.
Eu acho que o povo está se tornando consciente. Até as próximas eleições vai continuar a mesma empulhação. O governo não sabe nem o que fazer quando propõe medidas erradas, mas acho que é a minha esperança que nas eleições do ano que vem, todo esse grupo de inaptos, de incompetentes, de oportunistas, de corruptos, seja enxotado do poder. E aí emerge uma nação um pouco mais justa, um pouco mais tomada pela compaixão pelos seus filhos. Com essa aula magna que você nos presenteia aqui no Band News TV, mas para terminar, Miguel, imagine que um homem como você, com a sua envergadura profissional, que já galgou todos os postos acadêmicos e é considerado um dos maiores especialistas de próstata do mundo inteiro, você não tem sido sondado para cargos públicos na área de saúde? Alguma possibilidade que isso um dia se concretize? Eu fui sondado, mas eu tenho, sabe, eu uso a minha capacidade de poder, a minha oportunidade, diria até melhor, de poder me expressar para defender aqueles que não têm essa possibilidade. Isso não é demagogia. Eu consegui uma posição forte, uma posição dentro da urologia que me honra muito, trabalhando como médico, e a minha vocação é para ser médico. O que me deixa inebriado é um doente que encosta a cabeça no ombro e me diz: muito obrigado, doutor, por ter me curado, por ter aliviado o meu sofrimento. Isso é inebriante para mim. E eu aproveito esse tipo de sentimento, que é uma razão existencial, que me aproxima da felicidade, e junto com isso, eu uso as oportunidades que me surgem por ocupar essa posição como médico para realmente expressar minha indignação, meu clamor, em nome daqueles que não têm a possibilidade de se expressar. Isso pode parecer uma coisa um pouco demagógica da minha pessoa, mas eu faço isso. E eu confesso que eu faço com felicidade. Cada vez que eu consigo me expressar, consigo gerar indignação, eu acho que eu estou cumprindo um pouquinho do meu papel, melhorando um pouquinho da minha insignificância como ser humano. Eu sozinho não sou nada nesse planeta, nessa natureza tão deslumbrante, no mundo que nós vivemos. Doutor Miguel, professor Miguel, mestre Miguel, meu amigo Miguel Sruji, para fechar, dá uma receita para o Brasil hoje. Veja, eu diria que nós só vamos mudar esse processo todo em que o Brasil se encontra quando as pessoas compreenderem que aquele discurso de Brasil rico, Brasil falacioso, Brasil potência, era uma falácia. Nós não somos nada disso. Nosso país é um país pobre, cheio de indecências. Então, as pessoas precisam compreender isso. Na verdade, um pouco dessa indignação que surgiu agora, Salomão, se deve a isso. De repente, as pessoas perceberam que aquele discurso ufanista não era real. Eu acho que, se a gente conseguir as classes um pouco mais instruídas, as pessoas um pouco mais conscientes, um pouco mais críticas, incutir na população esse sentimento de que a gente tem que, para desenvolver a nação, colocar pessoas decentes, que olhem para elas e que deixem de falar bobagem, de falar mentira, de empulhar. Eu acho que aí, talvez, desse momento, nasça uma nova nação. Mestre, muito obrigado. Que Deus continue iluminando você, Miguel Sruji. Obrigado pela oportunidade. Na passeata desta semana dos médicos na Paulista, eu encontrei a doutora Juliana Minsen. Ela é médica no Rio. E entrei em contato com suas ideias através do território livre da internet. Conta ela. Na frente da sala da sutura tinha um paciente idoso internado numa cadeira, com um soro pendurado na parede num prego similar aos que prendemos samambaias. Ao seu lado, seu filho, com fala pausada, calmo e educado, como eu, como você, como nós. Perguntava pela possibilidade de internação do seu pai numa maca, que estava há mais de um dia na cadeira. Ia desmaiar, esperou, e toda vez que abria a portinha da sutura, ele estava lá, esperando. Como eu, como você, como nós. Teve um momento que ele desmoronou. Se ajoelhou no chão, começou a chorar,
olhou para mim e disse: não é para mim, é para o meu pai, uma maca, pelo amor de Deus. Como eu faria? Como você, como nós. Saí, chorei, voltei, briguei e o coloquei numa maca retirada da ala feminina. Já levei meu pai para fazer exame no meu hospital universitário. O endoscopista, quando soube que era meu pai, disse: mas por que você não me falou? O Juliano levava no privado. Não precisamos, acredito, nas pessoas que trabalham comigo, que me ensinaram, eu acredito. E ainda ensino, eu acredito, eu confio. Meu irmão precisou, eu o levei lá. Todos os nossos médicos são de hospitais públicos que conhecemos e se não os usamos mais, é porque as instituições públicas carecem. Carecem, padecem de leitos, aparelhos, materiais e medicamentos. Uma vez fiz um risco cirúrgico e colhi sangue no meu hospital universitário. No consultório de um professor, ele me pergunta: e você confia? Se confio para os meus pacientes, tem que confiar para mim. Eu pratico a medicina, ela pisa em mim alguns dias, me machuca, tira o sono, dá rugas, lágrimas. Mas eu ainda acredito na medicina. Nesses últimos dias de protestos nas ruas e nas mídias, brigamos por um país melhor, menos corrupto, transparente, menos populista, com mais qualidade, com mais macas, com hospitais melhores, mais equipamentos e que não faltem medicamentos, um SUS melhor. Eu não tenho palavras para descrever o que penso de Brasília. Mas hoje, por mim, por você, pelo meu paciente na cadeira, eu ouvi o governo dizendo que escutou o povo democrático brasileiro, que escutou o que queremos de educação, saúde, segurança e qualidade. E disse que importará médicos para melhorar a saúde do Brasil, para melhorar a qualidade. Eu sou uma médica de qualidade. Meus pais são médicos de qualidade. Meus professores são médicos de qualidade. Meus amigos de faculdade, meus colegas de plantão. O médico brasileiro é de qualidade. Os seus hospitais, Brasília, que não são. O seu SUS é que não tem qualidade. Não pisem no meu diploma. Não me culpem de sua incompetência. Somos quase 400 mil, não nos ofenda. Olha, Brasília, eu estou amanhã de plantão. Abra uma ficha, eu te atendo. Não demora, não. Não faltam médicos, mas não garanto que tenha onde sentar. Afinal, a cadeira é prioridade dos internados. Hoje eu chorei de novo. Olha, daqui a pouco vamos chorar todos nós. Boa noite e seja feliz.